Dívida e resgate, não é isso? Vocês estão vendo aí a Fazendinha? Sim, Sim, Então, vamos lá. Esse tema, ele é oriundo do capítulo 23 desse livro aqui, ó, Contos e Apólogos, né? É a psicografia do Chico, e o autor espiritual é o irmão X, Humberto de Campos, né? Então, é uma reflexão, né? Um conto, na verdade, que Humberto de Campos nos traz, muito interessante, que, então, a gente, logo de início, eu quero apresentar para vocês, para, a partir daí, a gente poder fazer o encaminhamento das reflexões, ok? E a história, que eu não sei se todos conhecem, tiveram a oportunidade de entrar em contato, é a de é uma história que se passa no sul de Minas, em 1856, na antevéspera de Natal, então no dia 23 de dezembro, e se passa numa fazenda do interior de Minas, como eu falei, e nesse dia é o dia da chegada da fazendeira, da latifundiária, Dona Maria Augusta Correia da Silva. Esse foi o nome intitulado para ela. E ela retorna à fazenda após uma temporada de quase um ano na corte aqui no Rio de Janeiro, né? Então, ela foi passar uma temporada lá no Rio de Janeiro e retorna para sua fazenda. Quando ela chega, todos os seus servos, todos os seus escravos estão perfilados para dar as boas-vindas por conta da sua chegada. Então, e assim acontece. Os escravos dão as boas-vindas para a chegada da Sinhá, Dona Maria Augusta, e, por último, já no finalzinho, é, ela se depara com uma jovem escrava chamada Matilde, e ela estava com duas crianças nos braços. Eram seus filhos e gêmeos, e então a Maria Augusta pede para que ela se dirija à senzala, que deixe as crianças lá e retorne para maiores esclarecimentos. E assim, Matilde, a pobre escrava, faz, né? Retornando à casa, e, a Maria Augusta, a fazendeira, pede. Era um dia de bastante chuva, de chuvas intensas, e ela, junto com o seu capataz, fala para Matilde, a pobre escrava, para caminhar até as margens do rio Paraíba, que cortava a fazenda. Muito bem, chegando lá às margens do rio Paraíba, eles têm uma conversa, e o foco principal da conversa era a paternidade das crianças. A Sinhá queria saber a paternidade daquelas crianças. E, até por uma certa inocência da jovem, ela revela o verdadeiro pai das crianças. No caso, ela revela que era o filho da fazendeira, e nesse instante a fazendeira, a latifundiária, se transforma, é tomada por um profundo ódio e rancor, pede para que ela desminta o que ela estava dizendo, e diz para essa escrava, para essa serva, que odiava aquelas crianças, que iria vender aquelas crianças. E naquela época, né, em 1856, na época da escravidão,
os negros, os escravos, eles não tinham a liberdade, não tinha, eram tratados como os animais, né? Então, o proprietário tinha direito de vender os filhos dos, fazer o que quisesse com os seus escravos. E, assim, é, em muito sofrimento, chorosa, Matilde, então a pobre escrava, pede para que assim, não faça esse, que não separe ela dos seus filhos, pede, pelo amor de Deus, que ela seja compassiva, mas a latifundiária se demonstra sem menor piedade, sem a menor compaixão. E ordena para o seu capataz, através de sinais, para que ele a jogasse no rio, que estava bastante alto por conta da tempestade que caía e bastante volumoso, e assim foi feito. Matilde é, então, atirada ao rio, carregada pelo tormentoso rio e desencarna dessa forma, dessa terrível forma, né? Então, conta Humberto de Campos que passam-se 100 anos, e no ano de 1956, na antevéspera do Natal, lá no dia 23 desse ano de 1956, a nossa fazendeira está reencarnada na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas. Agora, vivendo em num casebre, num lar bastante simplório, vivenciando bastante dificuldades, as mesmas provações que seus escravos passavam. E naquela noite do dia 23, uma tempestade bastante intensa cai sobre a cidade, e como eles moravam à margem do Rio Paraíba, o rio começou a mostrar sinais de que iria transbordar, e assim aconteceu. A família lá, então, residente, naquele casebre, via preocupado o seu quintal ser tomado pelo rio, e depois de alguns minutos a casa é invadida pelo rio, a casa é levada pelo rio, todos os seus moradores, a família que lá residia, então também é carregada pelo rio, e todos eles desencarnam. E Humberto de Campos, o irmão X, ele encerra esse conto falando que a latifundiária, que a fazendeira resgata com a sua morte dessa maneira, né, dragada pelo rio Paraíba, resgata os seus débitos contraídos no passado. E aí me surge uma reflexão, né? Ora bolas. Então, a fazendeira cometeu equívocos no passado, em 1856, e no futuro, né, há 100 anos depois, a fazendeira tem a natureza do mesmo crime que ela cometeu, ela é subjugada por isso. E aí eu fico pensando um pouco, até que ponto, né, principalmente para aqueles que não compreendem, né, não estudam muito o espiritismo, podem criar algumas distorções, uma vez que a gente vê esse tipo de situação ser bastante debatida na literatura, nos romances. Realmente, a minha preocupação, de certa forma, é o não esclarecimento da doutrina, dos conceitos doutrinários, sobretudo. Okay? E aí, o que eu percebo
é o pessoal, às vezes, confundindo um pouco com a lei de Talião, ok? A lei de Talião, para nós espíritas, é uma lei que não é mosaica, né, mas bastante conhecida, porque está presente no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Mateus, né, há referência à lei de Talião, era bastante usada pelos judeus, foi muito utilizada por Moisés, né, a lei do olho por olho, dente por dente, né? E essa lei consiste, como parte já estudou, consiste numa rigorosa reciprocidade entre crime e pena, né? Ou seja, que a pessoa que comete um determinado delito, ela sofreria esse mesmo delito na mesma intensidade que a praticou. Basicamente seria isso a lei de Talião. Surgida na Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque, em 1770 a.C., né? Baseada aí nos códigos de Hammurabi. Então, a lei de Talião basicamente é isso, olho por olho. Então, se arranca o olho de alguém, vou ter que ter o meu olho arrancado. Se arranca o dente de alguém, terá o seu dente arrancado, né? Por conta dessa reciprocidade entre crime e pena. Basicamente é isso. E Jesus falou que não veio destruir a lei, não é isso? E nem os profetas. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Tá? E os teólogos apontam, então, as antíteses de Jesus. E, no caso, eu vou me referir à quinta antítese de Jesus, que nos faz pensar, então, que Jesus disse que não iria destruir a lei, mas o que ele faz é uma reinterpretação dessas leis, ok? Então, isso vem para nós de uma forma bastante contundente, Jesus fazendo a interpretação das leis mosaicas, inclusive da lei de Talião, a qual eu estou aqui me referindo. Ora, a gente vai encontrar uma passagem que isso é bem claro, que é a passagem de Mateus, capítulo 5, versículos do 32 ao 42, aonde Jesus diz: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, a quem te ferir na face direita, volta-lhe a outra. Ou seja, o que Jesus está falando aqui para nós, enquanto ensinamento, é que não devemos revidar o mal com o mal, porque Jesus já conhecia as leis naturais de forma bem plena e certamente conhecia muito bem a lei que a gente chama, a lei natural que a gente chama de causa e efeito. Então, as leis de causa e efeito talvez explique essa sentença, esse ensinamento, melhor dizendo, que Jesus traz para nós, de que não devemos responder o mal, revidar o mal com o mal. Até porque a gente entraria num ciclo, é, num ciclo de vinganças sucessivas e, e isso estenderia o sofrimento para a humanidade. E o Espiritismo vem trazer isso com muita clareza, se a gente for observar
o livro O Céu e o Inferno, né, trazido aí, organizado por Kardec, trazido pela espiritualidade, que auxiliou, que trouxe as mensagens para codificação e esclarecimento para todos nós. Então, você vai encontrar no capítulo 7 do Céu e o Inferno um, uma parte, né, um subitem que trata do Código Penal da Vida Futura. E lá no Código Penal da Vida Futura, que são 33, né, o 34º é um resumo de todos eles. 33 artigos onde Kardec vai explicar como é que é o processo de ajustamento às leis divinas. Então, sempre que nós nos desviamos do bom caminho, nós desviamos, né, agindo contrariamente às leis divinas, nós somos levados a um processo de reajustamento. E esse processo de reajustamento é muito importante a gente entender. Foi trazido pelos espíritos a Kardec, né, organizado por Kardec, em 3 elementos essenciais, pessoal. O primeiro elemento essencial desse processo de reajuste é o arrependimento. Não é o arrependimento de boca, aquele que você fala para o seu próximo, mas não assume compromisso. É o arrependimento verdadeiro, porque no mundo espiritual não conseguimos esconder, né? Não conseguimos dissimular, como no mundo material. No mundo espiritual, os espíritos percebem o nosso verdadeiro sentimento e os nossos pensamentos. Então, no espiritual, não tem como fugir às verdades, né? E o arrependimento é o arrependimento sincero. A pessoa tem consciência de que cometeu um delito e se arrepende de coração, ok? Não é um arrependimento de boca. Um segundo estágio desse processo de reajuste é a expiação. Expiação, se a gente for buscar se a gente for buscar o significado, né, de expiação, está associado aí ao sofrimento, e o sofrimento ele pode ser físico, como pode ser moral. Então, o indivíduo vai ter que vivenciar um processo expiatório por conta do desajuste ou do desalinho com as leis naturais, com as leis de Deus. E o terceiro e último etapa, né, desse processo de recondução às leis divinas é o da reparação, né, que consiste basicamente em fazer o bem a quem nós prejudicamos num passado recente ou num passado longínquo. Ora, isso se dá de diversas formas, né? São diversas as formas disso acontecer. E no Código Penal da Vida Futura, lá no Céu e Inferno, será tratado, e aí é um convite a todos nós, irmos nesse maravilhoso livro, esclarecedor, para a gente compreender o que é esse processo de reparação. O processo de reparação ele pode ser completar, né, terminar deveres que foram negligenciados ou que foram ignorados por nós, né? Se por um acaso fomos orgulhosos, precisamos agir com humildade, precisamos ser caridosos se por um acaso
fomos egoístas, precisamos agir com benevolência ao longo de nossa vida. Se formos maldosos, precisamos ser úteis se formos inúteis no passado, moderados se formos devassos no passado, e assim segue. Porque a vida corporal, né, que o espírito... É na vida corporal, melhor dizendo, que o espírito repara o mal. Então, de existências anteriores, agindo, modificando o seu caminho, modificando a sua atitude, pondo em prática decisões que são acordadas no mundo espiritual, quando a gente está na erradicidade e estamos para reencarnar, a gente faz um planejamento e, dentro desse planejamento, com o nosso mentor, a gente promete várias coisas, porque senão nós não reencarnaríamos. A gente está vivendo um processo de transição planetária em que, enquanto o Chico estava psicografando o nosso lar, na década de 40, ele falou que havia, que visualizava uma fila enorme de milhares de espíritos à espera de reencarnação. Então, é coisa de lá para cá, eu acredito que tenha ficado mais difícil. E para a gente ter direito ao corpo, para poder reparar, porque é na vida corporal que esse processo acontece, através da mudança de comportamento, sendo caridoso, se for egoísta, né? Sendo benevolente, se for maldoso. Os exemplos aqui que eu dei, é assim que a gente faz no processo. Então, a gente precisa prometer muito, porque senão a gente não tem a chance de reencarnar. E quando a gente volta para cá, esquece pelo processo, né, natural aí da reencarnação e de esquecimento, e às vezes perde tempo, perde oportunidade em se transformar. Então, sim, a gente coloca em prática essas decisões tomadas no mundo espiritual, e por isso que muitos dos reverses e muitas das misérias que recaem sobre nós têm uma certa explicação. Ok? Vamos avançar um pouquinho. E aí, eu fico também pensando no seguinte: ora, Deus não quer o nosso mal, Deus não é sádico para ficar feliz com a nossa infelicidade, com o nosso sofrimento, com a expiação que a gente vivencia, ok? E esse processo, ele também não é rígido. E aí eu busco numa referência de Emmanuel, que está no livro Perante a Jesus, né? Na psicografia, claro, do Chico, Emmanuel vai falar um texto intitulado Remuneração Espiritual, em que eu estou destacando aí esses parágrafos. Diz assim: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha só, meus irmãos, como isso é importante. A mudança de comportamento, né? Quando estamos envolvidos na prática do bem, as leis divinas, elas não são inflexíveis. A gente tem que pensar nisso. E o texto de Emmanuel, do Benfeitor, ele traz essa explicação para nós, né? Essa aqui é só um fragmento do texto, porque na sequência, Emmanuel fala que as pessoas que nós ajudamos com a prática do bem,
As pessoas são exatamente elas que irão advogar em nosso favor, para que tenhamos as nossas penas atenuadas, ou até nossas penalidades suprimidas, se já tivermos resgatado com amor aquilo que deveríamos em provação ou em sofrimento, ok? Então, Emmanuel traz essa questão para nós, que as leis divinas elas não são inflexíveis. Quando a gente está voltado para o bem, esse bem que a gente faz ao outro, servindo ao outro, serve de atenuante, né? E certamente eu fico me colocando em determinadas situações em que eu vivi, né, de sofrimento em minha vida, eu fico pensando, se eu não tivesse envolvido com um trabalho cristão de assistência, de ajuda ao irmão, o que não teria acontecido comigo, né? Eu nem sei, não tenho noção do que poderia acontecer, acho que ninguém teria essa noção, a não ser os benfeitores que nos conhecem muito bem, conhecem os nossos problemas, os nossos equívocos do passado, mas, enfim, certamente nós. Porque o olhar, né, porque Deus é um processo educativo, gente. Sofrimento, o resgate, né, a expiação é um processo educativo. Não temos um Deus masoquista que quer ver o sofrimento de suas criaturas, né? Então, certamente, o bem que fazemos, isso ajuda a atenuar futuras dores, ou então prorrogar, né? A gente posterga a dívida, não estamos em condições agora de... E a espiritualidade sabe que a gente não vai aguentar, então prorroga, né? Parcela essa dívida, dá tempo para que o espírito... Porque qual é o objetivo? O objetivo é o progresso, é a gente se libertar das imperfeições, né? É um processo, como eu falei, educativo, punitivo, mas, sobretudo, educativo, ok? As leis divinas, elas não são inflexíveis, né? E Emmanuel traz, nesse belíssimo texto, a ideia de que, realmente, o bem que fazemos pode contribuir muito na diminuição desse processo educativo de recondução às leis de reajustamento às leis divinas. Okay? E a questão aí da dívida e do resgate está associada. Então, até onde vai a misericórdia e a justiça divina, né? Até onde vai a misericórdia de Deus e a justiça de Deus? Se a gente for observar os atributos da divindade, lá no capítulo 1º do Livro dos Espíritos, sabemos que é infinita a misericórdia do Pai, bem como é infinita também a justiça. Mas eu gosto muito de uma frase que está lá no livro Céu e Inferno, né? No Código Penal da Vida Futura, o artigo 29, em que Kardec diz que a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Exatamente porque nós que cometemos delitos, né, recebemos o perdão de Deus, sim, mas não por isso não estamos dispensados em reparar os nossos erros, né, atendendo então à justiça, e sofreremos as consequências de nossas faltas até que seja reparado o mal. Então, Kardec traz isso para nós, e é uma frase que eu gosto muito, né? A misericórdia de Deus, ela é infinita, mas não é cega. Nós precisamos entender que é necessário a reparação do erro. E o que estamos fazendo de nossas vidas, ok? Uma vez
que habitamos um mundo de provas e expiações, certamente, temos sofrimentos a passar, expiação, né? Provas, expiações a vivenciar. Então, o que estamos fazendo para que atenuemos as nossas dores, né? Na vida presente ou na vida futura? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo em prol de nossos semelhantes, em prol de nós mesmos? Okay? É uma reflexão que eu deixo a vocês, né, já nessa parte final da apresentação. Estamos fazendo nossos centros espíritas, né, os centros espíritas, centros de trabalhadores, e muitas das vezes as pessoas fazem a parte mais fácil, que é tomar água fluidificada, ok? E não se trabalha, não se come isso. Olha, agir assim, de maneira mais fácil. No entanto, às vezes isso pode ter consequências, uma vez que não gozaremos, então, da assistência reportada anteriormente aí naquele texto de Emmanuel, ok? Estamos fazendo o nosso tempo, né? Fundamental o tempo, o bom uso do tempo. E em momento de pandemia, onde a gente se encontra mais confinados, o que a gente está fazendo com as nossas vidas, desperdiçando? São questões que eu acho que todo espírita, aliás, todo ser humano, né? todo homem deve se perguntar, né, qual é a utilidade, porque não estamos aqui de passeio, de férias. Certa vez, um benfeitor colocou isso na mediúnica, e não é de férias, não, tá? Não, não é no sentido de abandonar o trabalho, de sair para férias, né? Voltar depois de uma longa temporada. Enfim, o benfeitor trouxe essa mensagem para a gente refletir. E eu gostaria de, então, fechar aqui o nosso estudo falando uma passagem bíblica, uma passagem presente no Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, dos versículos 1 a 10, intitulado A Cura de um Coxo, que uma passagem em que Pedro e João eles vão ao templo de Jerusalém na hora nona, na hora nona, correspondente a 15 horas, né? Então, até o templo para orar. E na entrada do templo, eles encontram um cidadão pedindo esmola, pedindo dinheiro, e então esse cidadão se volta para Pedro, e Pedro e João pede, então, uma ajuda financeira. E Pedro, então, para esse palavras que iriam ficar eternizadas para a humanidade, que foram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e andas. E assim aconteceu. E o pobre, coitado, ele conseguiu recuperar o seu movimento e os três adentraram no templo de Jerusalém pela porta formosa, ok? Nos mostrando que não sabemos até onde vai a misericórdia do Pai, certamente não sabemos, não sabemos a situação daquele irmão, mas certamente a misericórdia de Deus chegou até ele
porque e a justiça também, porque certamente lhe foi dado a permissão, o merecimento, provavelmente, a hora de se libertar através é, do magnetismo de Pedro e João, através, então, recuperando o movimento de suas pernas e podendo ter uma vida mais saudável. E pensa que é, é diferente do que esse que a misericórdia do Pai, ela certamente poderá sobre nós. Então, é importante que pratiquemos sempre o bem. Ok? É isso, meus irmãos, que eu tenho de reflexão para vocês, que tenha sido útil, a nossa alongou um pouquinho, foi além um pouco do que tínhamos já, impedir o tempo, mas espero que seja importante aí nessa reflexão sobre dívida e resgate. Que a misericórdia do Pai esteja presente em nossas vidas e que as bênçãos dos céus também estejam presentes, né? Que a paz de Jesus esteja conosco. É isso.